Fala, galerinha! Firme, forte! Ó nós no mais! Tudo bem, galera? Tudo beleza? Tá tudo certinho aqui, tá tudo organizadinho, tá tudo bonitinho. Moçada, é o seguinte, no nosso projetinho de hoje, a gente vai falar de órgãos do sentido, uma questão que caiu recentemente no vestibular, se não me engano, no final de 2019, acho que foi isso, 19, ano passado, não sei. Bom, e que catou todo mundo com a calça curta, que é um tipo de matéria que normalmente a gente não aborda dentro de sala de aula. Tem muita coisa que a gente não consegue abordar, né, galera? É muita coisa que pode se falar de tudo, né? De todas as frentes, de todas as matérias. E aí a gente resolveu, esse ano, se precaver, né? Já pensando que isso talvez possa virar uma tendência, principalmente nesse ano agora, de Covid, de problemas respiratórios, né? De falta de olfato, falta de paladar, que o Covid traz. Então, falou, cara, peraí, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também. Então, nós preparamos, nós do Departamento de Biologia, preparamos para vocês aí essa nossa apresentação. Espero que vocês curtam. Falou? Ficou muito legal, viu, galera? Eu que faço, eu falo que ficou muito legal. Então, vamos lá. Está aí, moçada, a nossa apresentaçãozinha. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre órgãos do sentido agora. Fechou? Vamos tirar a nossa carinha ali, para não atrapalhar vocês. E bora! Lindo, né? Então, vamos lá. Oi. Órgãos do sentido. Beleza. Primeiro, vamos trabalhar no sentido da visão. No sentido da visão, deu duplo sentido. Os principais componentes visuais do sistema visual, né, são os olhos, óbvio, né, o mecanismo encefálico para a interpretação dos sinais visuais e o mecanismo encefálico para o controle das funções motoras dos olhos. Então, galera, é importante, a primeira coisa que você aprender é que você não enxerga com o olho, você enxerga com o cérebro. O olho funciona assim como o seu ouvido funciona para captar um estímulo que vem do lado de fora, que vem do ambiente, né? Assim como você interpreta o som dentro do seu cérebro, você também interpreta a sua visão dentro do teu cérebro. É lá que você enxerga, é lá que você escuta, é lá que você sente o olfato, é lá que você sente o paladar, é lá que você sente o tato, tudo, tá? É o seu cérebro que é responsável por todos os sentidos. O resto, galera, é só estrutura de captação desses sentidos, falou? O olho é um órgão receptor altamente especializado no sistema nervoso. Ele é absurdamente especializado. Então, nós temos aí a estrutura normal padrão de um olho. Então, vamos lá? Vamos começar aqui em cima, né? Estrutura por estrutura. Então, nós temos lá a esclerótica, que você está vendo aqui. Essa esclerótica é essa camada branquinha que você está vendo, né? Que é o branco do olho, tá? Logo abaixo dela você tem a coroide, que é responsável pela nutrição da retina, tá cheio de vasos sanguíneos aqui, tá bom? A retina, que você está vendo aqui, que é onde a imagem se forma, depois a gente vai falar um pouquinho mais de cada uma dessas estruturas. Depois, a mácula, que é justamente onde está dando o meu problema de visão, depois eu conto para vocês. A fóvea, que é o fundinho da mácula. O ponto cego, onde você não enxerga, aqui não tem nenhum tipo de tecido nervoso de captação de luz. Todo mundo tem esse ponto cego em cada olho. Os ligamentos que estão ligados ao cristalino, o cristalino você está vendo aqui, né? A íris é a musculatura que contrai e dilata a pupila. A pupila é o orifício de entrada dos raios luminosos. A córnea, que é uma primeira lente que você tem aqui, né? E o corpo ciliar, que é onde estão baseadas, né, as fibras do cristalino, que são responsáveis pela contração e distensão do cristalino. Beleza? Falando de cada uma das estruturas,
Então, vamos lá. A esclerótica, que é a parte branca, né? Formado por tecido conjuntivo denso, é bastante duro, viu, galera? É bem firme esse tecido, pouco vascularizado, opaca e branca, né? Atua na proteção e na sustentação das estruturas internas. Contém músculos para dar movimento. Você está vendo os músculos que são ligados à esclerótica para movimentar os olhos, né? Esse movimento é um movimento muito fino, muito controlado, que o teu cérebro consegue fazer de maneira surpreendente, tá bom? E com a rapidez também absurda. A córnea, que é essa lentinha aqui na frente, né? Uma membrana transparente, região anterior da esclerótica, atua como uma lente convergente. Tá? Depois, você tem a coroide, que é aquela camada que fica embaixo daquele manto branco, né? Formado por um tecido conjuntivo ricamente vascularizado, situado abaixo da esclerótica, tem a função de oxigenar e nutrir a retina. Eu falei isso para vocês, né? A íris e a pupila, a íris é a musculatura, né? É uma estrutura muscular de cor variável, né? Situada atrás da córnea e tem as funções de controlar a entrada de luz. Então, ela pode contrair e se estender, aumentando ou diminuindo a entrada de luz conforme a necessidade da sua visão. Tá? A pupila é apenas o orifício, né, dessa íris, cujo diâmetro também vai variar conforme a contração ou não, né, da íris. Fechou? As pálpebras, né? Importante que a gente não pode esquecer de falar das pálpebras, né? Que servem para proteger os olhos e distribuir a lágrima, né? E remover também corpos estranhos dos olhos. A gente não pode, imagina, galera, se você fosse igual peixe que não tem pálpebra, imagina, né? Os cílios também servem para proteção dos olhos, né? Das sobrancelhas, sobrancelha, né? Isso aqui é cílio, isso aqui é sobrancelha, tá bom, galera? Não vai misturar as coisas, não. Que impedem também que o suor da testa ou qualquer sujeira aqui da região do cabelo, etc. e tal, escorra para os olhos. Meio que, então, ajuda a proteger os olhos aí, né? Daquilo que pode vir escorrendo de cima. As glândulas lacrimais, né? Saiu um pouquinho fora da diagramação aqui, não sei porquê, produzem lágrimas continuamente, 24 horas por dia, galera. Esse líquido, que é espalhado pelos movimentos das pálpebras, lava e lubrifica o olho. É muito importante para hidratar o olho, viu, galera? Problema, transtorno muito sério, são pessoas que têm pouca produção de lágrima por qualquer transtorno infeccioso ou parasitário ou qualquer coisa assim, que vai levar a uma ceratoconjuntivite seca, que é uma conjuntivite provocada pela falta de lubrificação do olho por falta de lágrima, tá bom? Quando choramos, o excesso de líquido desce pelo canal lacrimal e é despejado dentro das fossas nasais em direção ao exterior do nariz. Então, você está vendo, a glândula lacrimal fica aqui, sempre na região externa dos olhos, né? Ou externa direita ou externa esquerda. Você está vendo aqui os canais lacrimais que levam, cadê, ó? Aqui os canais lacrimais que levam a lágrima à região dos olhos, eles desembocam embaixo das pálpebras, a pálpebra movimenta e leva essa lágrima para o olho todo, né? Hidratando todo o olho, inclusive também a córnea, não só a esclerótica, mas também a córnea. Se ela ressecar, ela fica branca, opaca e inflama, é muito feio. E quando a gente chora, por qualquer que seja a razão, né, de emoção, de tristeza, sei lá, nós temos uma superprodução de lágrima que o normal é o seguinte, galera, toda lágrima que você produz, 24 horas por dia, ela tem que descer por esse canal lacrimal e chegar lá no seu nariz. E aí, a partir do nariz, ela ser deglutida ou ser exteriorizada, né, sair do nariz para fora. Porém, galera, como vocês estão vendo aqui, né, se a produção for muito grande, a capacidade desses caninhos, né, que levariam esse excesso de lágrima para o nariz, não daria conta. E aí, então, o excesso de lágrima acaba escorrendo pelos olhos, ok? Então, é por isso que a gente chora, tá? A retina, putz, agora é a parte importante, hein? Membrana mais interna, situada abaixo da coroide,
é constituída por células fotossensíveis, que são cones e bastonetes, que a gente já vai ver. Os cones, né, são concentrados na fóvea, né, menos sensíveis, estão ligados à visão em cores. Os bastonetes, que distribuem pela periferia da retina, são mais sensíveis e a visão e são responsáveis pelo preto e branco. Então, ó, os bastonetes pela visão preto e branco e os cones pela visão colorida. Fechou? Essa distribuição, vocês estão vendo aí, galera? Ó, então, aqui nós temos o bastonete e aqui nós temos o cone. O cone, responsável pelas cores, né? Ele normalmente se localiza mais aqui ao redor da mácula, aqui da fóvea, tá bom? Tá, e esses aqui, que são os bastonetes, eles estão distribuídos mais por toda a parte da retina, menos daqui. Só que é o seguinte, você vai ter dos dois em todo o olho, em toda a retina do olho. Você vai ter os dois. Só que aqui a concentração de cone é maior e aqui a concentração de bastonete é maior. Falou? São essas células que nada mais são do que células fotossensíveis, tá? Que já começaram a aparecer desde lá do olhinho da planária, tá bom? Então, de lá para cá vai sendo uma evolução muito grande, fazendo com que essas células, o conjunto, né, dos estímulos dessa célula fosse interpretado lá no cérebro, chegando até lá através do nervo óptico. Então, você imagina que aqui na retina eu tenho uma rede de cones e bastonetes, todos eles ligados a uma inervação do nervo óptico, levando todos eles o estímulo ao mesmo tempo para o cérebro. O cérebro interpreta os estímulos de cada uma das célulazinhas e organiza isso numa imagem que, na sua cabeça, é transformada numa imagem e aí você tem a consciência de uma determinada forma, de uma determinada cor e por aí vai. Falou? Beleza? A fóvea, galera, ou a mácula, né? É essa regiãozinha que está aqui, ó, galera. Ó. Quer ver, ó? Aqui você tem a retina. Cadê? Senão eu não vejo aqui o nervo óptico. Tá? Aqui o ponto cego. Aqui você tem a fóvea. Tá vendo? Ó, o redondinho que você está vendo aqui. Ó. Bom, deixa eu aumentar lá, porque quem não está vendo sou eu, né? Isso, bonitinho, certinho. Tá? Então, você vê, ó. Então, você tem a retina, abaixo da retina você tem a coroide. Aqui na coroide que estão os vasos sanguíneos que vão nutrir a retina. Nessa região, né, da fóvea, né, da mácula que você está vendo aqui, tá? É uma região de maior concentração de bastonetes, igual a gente já falou, tá bom? E o tio Zizo, o que é que o tio Zizo tem? Eu tenho uma inflamação nessa região que fica logo abaixo, aqui na coroide, logo abaixo da retina, que acabou criando uma membraninha que separa a minha retina da minha esclerótica, dificultando a passagem de impulso nervoso aqui, ó. Por isso que o tio Zizo tem dificuldade de enxergar bem no meio da imagem, tá? Na parte da periferia da imagem, o tio Zizo enxerga até que relativamente bem. Senão eu não conseguiria ler o que estou lendo, né, galera? Fóvea ou mácula, a região mais sensível da retina, onde o cristalino focaliza os raios luminosos. Ponto cego, que você está vendo aqui também, que a gente já mostrou para vocês, né, o ponto cego, região onde o nervo óptico se insere no globo ocular, sem cones ou bastonetes, como eu falei para você. Por isso que nessa região a gente não enxerga nada, na região do ponto cego, logo abaixo aqui do nervo óptico. Quando eu estiver em sala, se vocês quiserem, eu ensino vocês a encontrarem o ponto cego de cada um dos seus olhos. É facinho. O cristalino, né, que é a principal lente do olho, né, que é responsável a sua contração ou sua distensão, tem a função de pegar os raios luminosos que chegam aos olhos, né, e focalizar na retina, bem justamente na região da mácula, que é a região central aqui da nossa retina, né? É uma lente biconvexa, como vocês estão vendo, coberto por uma membraninha transparente bem fininha, situada atrás da pupila, né? Atua na orientação da passagem de luz até a retina,
fica mais delgado para a visão de objetos mais distantes e fica mais espessa para a visão de objetos mais próximos. Quanto mais próximo estiver o objeto, mais grosso o cristalino fica. Quanto mais distante, mais fino o cristalino fica. Tá? E quem é responsável por engrossar ou afinar esse cristalino para focalizar a imagem direitinho na retina, são justamente aqueles cordões ciliares que a gente vê aqui, que na realidade são músculos ciliares, que fazem com que esse cristalino se distenda ou não. Conforme a pessoa vai ficando mais velha, ela vai perdendo a capacidade de contrair, de estender esse cristalino por duas razões. Primeiro, o cristalino ele fica mais enrijecido com o passar do tempo. E segundo, essas fibras musculares que contraem, que serão responsáveis pela contração e extensão dos cristalinos, também elas vão perdendo a força, né? E aí a pessoa começa a ter dificuldade de visão típica da idade, né? Não é doença nenhuma, mas é facilmente corrigido com lentes. Fechou? Dentro do olho, galera, existem dois líquidos, o humor aquoso e o humor vítreo, tá? Cada um deles tem uma composição diferente, uma funçãozinha diferente. O fluido que se situa entre a córnea e o cristalino, né? Preenche a câmara anterior do olho. Então, eu já vou mostrar para vocês. Ó, aqui, entre a córnea e o cristalino, aqui tem um líquidozinho. Tá? Esse líquidozinho aqui é chamado de humor, como você está vendo aqui, ó, humor aquoso. Tá? Agora, lá dentro do olho, até para o olho não murchar, existe um outro humor, um outro líquido que preenche internamente aqui a retina, tá? É chamado de humor vítreo, né? Fluido mais viscoso, é bem mais viscoso e gelatinoso, que se situa entre o cristalino e a retina, né? E preenche a câmara posterior do olho. Sua pressão mantém o globo ocular esférico, igual eu falei para vocês. Se você tirar esse humor daqui, o globo ocular pode se deformar, né? Então, mesmo, por exemplo, procedimentos que a pessoa às vezes está com esse humor vítreo todo sujo, né? Por uma questão de inflamação, qualquer coisa assim, você troca esse humor aqui, você tira ele, né? Coloca soro fisiológico aqui dentro, que vai sendo depois gradativamente substituído por um novo humor vítreo que o seu próprio olho vai produzindo, tá bom? É muito importante, galera, que a pressão dentro do olho seja controlada. Esse humor no vítreo não pode ter uma produção muito grande, porque não você pode ter um caso de glaucoma, né? Aumento da pressão ocular. Esse aumento da pressão ocular é devido, entre outras razões, por esse humor vítreo aqui estar mais denso, ou com um volume maior, ou alguma coisa assim, que está fazendo com que isso expanda, né, dentro do olho e provoque um aumento da pressão intraocular. Falou? Beleza? Ambos têm a função de hidratar e nutrir os tecidos ao seu redor. Falou? Ambos são transparentes. Falando agora sem esquecer, galera, não esquece, a visão não é formada no olho, a visão é formada através, lá no cérebro, né? Esses estímulos saem daqui pelo nervo ocular, chega até o seu cérebro e lá isso é traduzido em uma imagem. Não esquece nunca disso. O olho é apenas uma estrutura de captação, tá bom? Tato, outro sentido que a gente vai falar, né? Pele ou cutis, né? Órgão de revestimento externo do corpo, o maior órgão do corpo humano e o mais pesado, tá? Responsável pela proteção do organismo. A pele é órgão, sim, senhor. Responsável pela proteção do organismo, funções imunitárias, né? Defesa leucocitária, linfócitos, mastócitos, etc. Quer dizer, é uma capa de proteção, é uma armadura que você tem. Principal órgão de regulação do calor, protege contra desidratação, funções nervosas, constituindo o sentido do tato, por isso que a gente está falando de pele agora, metabolismo como produção de vitamina D e protege ainda contra a radiação. Parte do raio ultravioleta ela é refletida pela sua pele. Então, tudo isso está ligado à pele. Tato é um
dos fatores, como você está vendo aqui, ó, das funções da cutis, da pele, tá bom? O que é um tato? Tato nada mais é, galera, do que uma sensação mecano-receptora, né? Então, você tem a pele, né? Existe uma pressão na pele, você vai ter tecidos, né? Células sensoriais aqui embaixo da pele que vão perceber essa pressão, ou esse calor, ou essa dor. E eu vou ter células especializadas, né? Receptoras especializadas em cada um desses sentidos. Então, você tem aqui a camada normal, as camadas que compõem a nossa pele estratificada, né? Formada de camadinhas. A córnea, né? A epiderme, a derme, tá? Depois, o tecido adiposo subcutâneo. Aqui está a gordurinha, aqui está a derme, aqui está a epiderme, aqui está a cutícula. Aqui começa a vascularização, tá bom? Aqui na camada córnea e na epiderme, você não tem vascularização. A vascularização fica aqui embaixo, tá? Esse tecido aqui é tecido morto, né? Que vai se descamando e vai sendo trocado 24 horas por dia. Falou? Por que eu estou dando a estrutura da epiderme, da pele? Porque é na pele que você vai encontrar os receptores, os vários tipos de receptores, né? Cada um deles responsável e especializado em uma determinada sensação. Por exemplo, os receptores de Krause são responsáveis pelo frio, os receptores de Ruffini, pelo calor, os discos de Merkel é o tato e pressão, os receptores de Walter Patini, pressão, os receptores de Melziner, tato, e as terminações nervosas livres, principalmente a dor. Só que é o seguinte, galera, qualquer um desses aqui, quando superestimulados, podem e geram resposta de dor também. Tá? Então, por exemplo, esse do frio, ele está lá para sentir frio e te avisar que está frio. Agora, se for frio demais, ele converte essa sensação de frio em dor. A mesma coisa o calor, ele está lá para mostrar que está calor, que está esquentando, que o trem está quente. Mas se esquentar demais, ele também consegue converter esse estímulo de excesso de calor em dor, né? Então, todos eles têm uma função, mas todos eles também servem para te dar o estímulo de dor, tá bom? Ah, Luizinho, eu tenho que guardar o nome de cada um desses? Não, galera, pelo amor de Deus. A única coisa que a gente quer que você saiba é que existem terminações sensoriais diferentes para cada um desses estímulos na sua pele, tá bom? Que é o conjunto, o que teu cérebro faz? Então, por exemplo, o cara vai lá e aperta um negócio quente no seu braço, né? Ele aperta um ferro quente no seu braço. Então, você vai estimular o calor? Vai. Mas você vai estimular a pressão e o tato? Vai. O tato e pressão? Vai. Quer dizer, o teu cérebro ele continua sendo responsável em interpretar esses vários sinais que vão sair dessas estruturas sensoriais, vão colocar esses estímulos dentro de inervação sensitiva, tá? Isso aqui é uma coisa muito importante, sensitiva, que vai levar essa informação da sensação até o cérebro. Aí o cérebro é que interpreta aquilo para saber o que é, tá bom? Beleza? Então, não esquece, isso aqui são apenas estruturas sensoriais, estão ali para receber estímulo, tá? Os estímulos vão ser colocados em fibras nervosas também sensoriais, e essas fibras sensoriais vão levar essa sensação até o cérebro. Fechou? Bom, audição, que foi a que caiu o ano passado, o ano retrasado, sei lá, no vestibular. Bom, primeiro nós vamos falar um pouquinho de anatomia, depois a gente vai falar de funcionamento, tá bom? O homem, ao longo da sua evolução, desenvolveu a comunicação oral, que consiste na emissão e recepção de sons. Aliás, galera, ter fala, né? Ter uma fala rebuscada, uma fala complexa, com grande capacidade de
de colocação de ideias, de interpretação, de fonação, de entonação, tudo isso, galera, não só favoreceu com que nós tivéssemos um nível de inteligência diferente dos outros animais, como aqui também é meio tostines, assim, né? Por escutarmos bem e falarmos bem, ficamos inteligentes. E ficamos inteligentes porque falamos bem e escutamos bem. Tudo bem, moçada? Entenderam a relação, como é que é? Então tá. Quais são os órgãos envolvidos nesse tipo então, de comunicação? Bom, como se processa o processo da audição? Vamos ver isso daqui a pouquinho. E qual a importância da audição para os seres humanos? Seres vivos, de uma maneira geral, né, galera? A audição é um sentido pelo qual percebemos o som, a voz. O som viaja de forma de ondas sonoras que se propagam no meio material, como, por exemplo, o ar. Todo mundo sabe que no vácuo o som se propaga. Aí, essas ondas se propagam até atingir aparelhos detectores de som. No caso do ser humano, são as orelhas, né, que são o pavilhão auricular, que é o responsável pela captação dessa vibração. A gente já vai falar de cada um deles. Estrutura e funcionamento da orelha. Vamos lá. Do ouvido, né? Não da orelha. O ouvido pode ser dividido em 3 regiões. O ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Beleza? Então, aqui nós temos um corte transversal, né? Todo de um lado só, né? Todo o nosso aparelho auditivo, tá bom? Aí vocês vão ver que do lado de cá dessa linha vai estar o ouvido externo, formado, né? Olha lá, pelo pavilhão auditivo, você está vendo, e pelo caninho, né? Pelo tubozinho que entra por aqui, que é o meato acústico. Beleza? Aí eu vou ter o ouvido médio, aonde eu vou ter o tímpano e eu vou ter os ossículos. Ó, o tímpano, mostra onde é o tímpano, e agora os ossinhos, que a gente já vai falar tanto deles, né? E aí, galera, eu vou ter o ouvido interno, né? Interno é depois da membrana da cóclea aqui. E aí eu vou ter a cóclea, os canais circulares, eu vou ter o vestíbulo, né? São estruturas que estão ligadas aí à nossa audição. E eu já estava esquecendo de falar, né, galera? Não podemos esquecer, nós temos aqui também o nervo auditivo, né? Então, vocês repararam, galera, eu tenho nervo óptico, especializado nessa função. Eu tenho o nervo tátil, especializado nessa função. Eu vou ter o nervo auditivo, né? O nervo olfativo. Cada um desses nervos não deixam de ser nervos, são nervos sensitivos, especializados na sua função, tá? Não só de transmitir a sensação, mas de transmitir uma sensação específica. O de visão, né? Do nervo oftálmico, né? Desse nervo ligado à visão, responsável por transmissão desse tipo de estímulo. O tátil também é responsável pela transmissão e especializado nesse estímulo. Aqui nós temos também o nervo auditivo, tá? Então, não esquece. Ele também faz parte do nosso ouvido interno, tá bom, galera? Então, eu tenho a cóclea, eu tenho os canais semicirculares, eu tenho o vestíbulo e eu tenho o nervo auditivo, tá? De cada um deles a gente vai falar agora. Aí o nervo vestibular também. Essa tuba, galera, é muito legal essa tuba. Essa tuba é um canalzinho que liga o seu ouvido ao seu nariz. Por isso que quando você, por exemplo, está viajando, né, numa estrada e você sente diferenciação de pressão, né, o teu ouvido dói. Por quê? Porque a pressão que existe no ar se propaga por dentro do seu nariz, se propaga por dentro desse caninho, vai lá e empurra, comprime, pressiona o tímpano. E é por isso que você sente dor quando você tem variação de pressão no ouvido. Ok? Então, essa tuba auditiva, ela sai lá no seu nariz.
Aí vamos falar um pouquinho do ouvido externo, né? Portanto, nós vamos falar do pavilhão auditivo e do meato auditivo. A orelha externa é formada por um pavilhão auditivo e pelo canal auditivo, um meato acústico. Beleza. O pavilhão auditivo é constituído por um tecido cartilaginoso recoberto por pele e pelo, tá bom? Esqueci de colocar pelo ali. Funciona como uma caixa acústica, né? Tudo. Estou falando do pavilhão auditivo e o meato urinário, que tem a função de captar o máximo de onda possível, né? E propagar essa onda por dentro do meato, tentando até aumentar a sua potência, tá bom? Então, lá, funciona como uma caixa acústica, captando o som e encaminhando para o canal auditivo. Beleza. Isso, então, é o ouvido externo. Bom, o meato urinário que você está vendo aqui, ó, tá? O som entra pelo pavilhão auditivo e ele vai na forma de onda e vai se propagar por dentro do meato, né? Então, tá lá. O canal auditivo, o meato urinário, estabelece a condição entre o meio externo e a orelha média, ou o ouvido médio. Tem aproximadamente 3 centímetros de comprimento, ele é revestido internamente por pelos e glândulas, né, que fabricam uma substância gordurosa e amarelada denominada cerume ou simplesmente cera, que é a cera do ouvido que existe lá para a nossa proteção e não deve ser tirada, tá bom, galera? Tanto os pelos como o cerume retêm a poeira e micróbios que normalmente existem no ar e, eventualmente, entram no sistema auditivo. Então, tá lá. Protege a orelha da pressão do ar, tem essa função também, e amplifica as vibrações, que eu também já falei para vocês. Fechou? Então, beleza. O ouvido médio. O ouvido médio, você vai ter o tímpano e os ossículos, né? É formado por a membrana timpânica, ou simplesmente tímpano, né? A membrana fina, extremamente fina, vascularizada, que separa o ouvido externo, a orelha externa, da orelha média, e a região que recebe as vibrações das ondas sonoras e eles se movimentando. Então, imagina, o ar chega aqui vibrando devido ao som, essa vibração passa pela membrana, e aqui a gente entrou no ouvido médio. A vibração dessa membrana vai ser amplificada, né, pela articulação desses 3 ossículos, né, que você está vendo, que eu tenho aqui ó, o martelo, a bigorna e o estribo, o martelo, a bigorna e o estribo. Então, a vibração daqui ela vai ser aumentada e amplificada, melhor dizendo, pela vibração dos ossículos, e aqui o estribo, cadê minha setinha? Cadê minha seta, gente? Aqui. O estribo vai estar ligado à membrana da cóclea, tá? Começando a partir daqui, a partir do estribo, né? Da membrana onde o estribo está ligado, vai começar o ouvido interno, tá bom? Esse é o nosso ouvido médio. Então, você está vendo aí, primeiro o tímpano, ó, tá? E agora nós vamos falar dos ossículos. Martelo, bigorna e estribo são 3 ossos pequenos que se articulam entre si, sendo que o martelo recebe as vibrações do tímpano e o transfere para a bigorna e esse para o estribo, tá? Como você está vendo pelo próprio desenho, que está aí. Aí, galera, o que eu vou ter? Vou ter a tuba auditiva, que é aquela que eu falei para vocês, responsável por regular a pressão. É um canal que une a orelha à faringe e permite a entrada de ar na orelha média. Controla a pressão do ar atmosférico de modo que seja igual aos 2 lados do tímpano. É importante isso, senão o tímpano ia estourar facinho, né? Aí tá, para falar a verdade, essa bolinha está um pouquinho errada, tá, galera? É aqui, ó, tá bom? Aqui, tá? Bom. Mudou aqui, saiu um pouquinho do lugar, ele é um pouquinho para lá, tá bom? É aqui, ó, aqui o canalzinho. Aí, mostrando numa criança, mostrando no adulto, né?
Bonitinho, certinho. Agora nós estamos no ouvido interno, tá? Agora a gente vai falar, então, da cóclea, dos canais semicirculares e vamos falar do vestíbulo, tá bom? É formado pelos canais semicirculares, que vocês estão vendo ali, que são pequenos tubos preenchidos, tudo aqui é preenchido por líquido, falar nisso, preenchidos por líquido e localizam na parte posterior do labirinto, tá bom? Vocês estão vendo aqui, ó. Eles estão orientados nas 3 dimensões do espaço, na sua função, está relacionada com equilíbrio. Então, faz parte daquilo que nós chamamos de aparelho vestibular. Então, eu tenho o vestíbulo e eu tenho os canais circulares, tá bom? Não tem função auditiva, né? Mas são importantes na manutenção do equilíbrio do corpo. Quando eu sofri o acidente, eu tive uma fratura da cóclea. E a fratura da cóclea fez com que vazasse o líquido da cóclea e também dos canais semicirculares do vestíbulo. Por isso que logo depois do acidente, eu também não conseguia me andar. Eu não conseguia ficar sentado, galera, para vocês terem uma ideia. Não conseguia ficar sentado. Deitado, o quarto rodava. Parecia que eu estava de pileque. Por quê? Porque com a perda do líquido, né, dos canais semicirculares e da cóclea, eu tinha dificuldade de manter equilíbrio. Aqui é oco, tá? E o líquido corre lá dentro. Falou? Ah, ele é oco, tá vendo? Todinho oco. Beleza? Próximo. Cóclea. Localizar, é a cóclea que é importante para a sua audição, hein, galera? Localiza-se na parte anterior do labirinto, que você está vendo aqui. Isso tudo é o tal do labirinto, né? Quando você tem labirintite, é isso aqui que está tudo inflamado. A parte posterior você tem os canais semicirculares, e na parte anterior você tem a cóclea. Fechou? É constituída por 3 tubos rampas timpânicas e rampas médias ou coclear e rampa vestibular, que são o nome dos canais, mas você não precisa guardar o nome dos canais, não. Só guarda que é cóclea, tá bom? Esses tubos estão separados por membranas e preenchidos por líquidos diferentes. Isso aqui é importante. Caso a membrana tenha a sua função, cada membrana tem sua função definida. Então, é a cóclea, de novo, a cóclea. Então, o canal auditivo, o meato urinário, o meato auditivo, o tímpano, o estribo, a bigorna, desculpa, o martelo, a bigorna e o estribo, a membrana coclear, que você está vendo aqui, os canais da cóclea, você está vendo aqui. Deixa eu mostrar aqui que eles estão num corte, tá vendo? Ó, tá? Num corte, lá dentro está tudo cheio de líquido. Você está vendo aqui o sentido dos líquidos, né? da movimentação dos líquidos e da célula lá dentro, tá? O nervo auditivo, tudo bonitinho e certinho. E aí, galera, ó, a cóclea está aqui, nós fizemos um corte na cóclea, e aqui você está vendo, né, moçada, que eu tenho as membranas que separam os canais que existem lá dentro. Tá? Dentro desses canais existem líquidos que movimentam células ciliares dessas membranas. Por que o Zizo ficou surdo? Porque como ele ficou algumas horas sem esse líquido lá dentro, porque vazou, desidratou as células ciliares de uma das minhas cócleas, né, da minha cóclea direita. Resultado disso, as células ciliares dessas membranas minhas morreram, né? E aí depois, quando a cóclea fechou e o líquido voltou a ser produzido, não adiantava mais, porque as membranas já não tinham mais líquido lá dentro, não tinha mais células sensíveis a essa movimentação dos líquidos, ok? Vamos tentar aumentar um pouquinho aqui para você também ver, ó. Ó, tá vendo? Isso aqui tudo são células ciliares que devem movimentar com a passagem do líquido, né? Beleza, galera? Vamos ver uma fotinha? Então, lá. Na superfície da membrana basilar encontra-se o órgão de Corti, né? No qual as células nervosas ciliares que produzem, né, os impulsos nervosos. Eu vou mostrar essas células para vocês. Melhor do que aqui. Aí elas.
Tá vendo? Esses são os cílios dessas células aqui, ó. Cílios de Hansen, ó. Tá vendo? De Hansen, né? Não Hansen. Cílios de Hansen. São esses cílios que se movimentam com o líquido que tem aqui dentro, que faz com que isso transforme em impulso nervoso e seja traduzido lá no seu cérebro como um estímulo de som. Mas eu quero mais do que isso, eu quero que você entenda como o som é formado. Aí está falando que os cílios, né, presentes, já falei tudo isso. Os vestíbulos, né, aqui, que é esse corpo aqui, tudo isso, né, é o tal do labirinto. Né? O labirinto tem a coca, tem o vestíbulo, tem os canais semicirculares. Os canais semicirculares desembocam aqui no vestíbulo, onde também tem a produção de líquidos. Ok? Os nervos auditivos, que já falei para vocês a função de levar um impulso nervoso da cóclea até o cérebro para ser interpretado na forma de som. Tudo isso eu já falei. E como é formado o som? Presta atenção, galera, que legal que isso aqui é. Ó, o que eu consegui para vocês. Então, o que eu tenho? A vibração chega aqui, passa pelo pavilhão auditivo, passa pelo meato urinário, vibra o tímpano. Vibrando o tímpano, vibra os 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo. O estribo, então, vibra a membrana coclear. A membrana coclear vibra o líquido coclear que existe lá dentro. O líquido coclear lá dentro movimenta, movimenta os cílios que eu falei para vocês, as células ciliares. E esse movimento das células ciliares é traduzido em um som lá no cérebro. Então, agora vamos etapa por etapa. Está tudo divididinho aqui embaixo. Ó. Primeira etapa. O pavilhão auditivo capta as ondas sonoras e essas preenchem o canal auditivo, chegando até o tímpano. Está aqui. Aí, chegou no tímpano. E agora? As ondas sonoras fazem com que ocorram vibrações na membrana timpânica para frente e para trás. A vibra. Agora, 3, 4, 5, 6 e 7, tudo junto. Ó. O 7 não. 3, 4, 5 e 6. 7 já dá conta. 3, 4, 5 e 6. Os movimentos do tímpano estimulam a bigorna, o martelo e o estribo. O estribo pressiona a janela oval que faz vibrar o líquido que preenche a orelha interna, que preenche a cóclea. Falou, galera? Ó, olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui assim. Ó. Ele para de vibrar quando eu coloco aqui. Mas reparem, quando eu fizer isso, que o estribo vai comprimir esse líquido aqui. E o comprimento, comprimir esse líquido vai fazer com que essas células também acabem vibrando. Quer ver? Olha lá. Fechou? Agora, a gente vai para o 7. Cadê o 7? 5, 6. Não fala do 7, esqueci de falar do 7. Pelas vibrações do impulso que se encontram, né, no interior dos túbulos da cóclea, os cílios presentes nas células nervosas produzem impulsos nervosos, que eu já falei para vocês. Aí, esses impulsos gerados são transmitidos através de um nervo auditivo para os centros auditivos do cérebro, nos quais são interpretados em sensações sonoras. Então, a mesma coisa que acontece com a visão, a mesma coisa que acontece com o tato, acontece aqui com a audição, acontece com o paladar e com o olfato também. Falou? Você tem a sensação desses sentidos no cérebro. O resto é tudo estrutura para captação de estímulo. Bom, agora que a gente já sabe como ouvir, como é que funciona o paladar? Esse poucos se interessam, não sabem. Mas lembre, galera, que é uma aposta que a gente faz por causa do lance do Covid, paladar e olfato, tá bom? Paladar. Em termos clássicos, né, o sentido do paladar em mamíferos abrange, né, 4 sensações primárias, que é o salgado, o doce, o amargo
como é que é? O salgado, o ácido, o doce e o amargo. Então, tá lá. O salgado, né, que tem basicamente estimulado pelo cloreto de sódio, ocorre principalmente, desculpa, como principal exemplo do estímulo. Tá? O ácido, né, sendo o ácido acético, o principal exemplo. O doce, que tem a sacarose como principal exemplo de paladar doce, e amargo tendo como é que é? O cloridato, tá? De quinino, que é o principal exemplo. E aqui, galera, as regiões, parece um monstro, né, galera? Mas não é não, um palhaço também não é a língua, tá? Aqui é onde fica a maior parte das papilas gustativas do amargo, tá? O verdinho aqui é o salgado, o amarelinho aqui é o ácido e a pontinha é o doce. Ô, galera, mas eu vou ser sincero com vocês, isso aqui está sob júdice, isso aqui já foi confirmado e desconfirmado várias vezes, tá? Por vários trabalhos. Então, no momento, o pessoal já não acredita que seja muito desse jeito que está aí. Eu coloquei assim porque é assim que eles vão colocar no vestibular, tá? São modificações muito recentes, o vestibular ainda não incorporou isso ao seu estudo. Então, teoricamente, você poderia sentir qualquer gosto em qualquer parte da língua. Mas ainda nós temos essa subdivisão mais antiga que o pessoal acreditava nela. O paladar, né? Nos últimos anos descobriu-se uma quinta sensação primária do paladar. Qual que é essa? Lembra das 4, né, galera? O doce, o salgado, o amargo e o ácido, né? O que você está vendo que eu vou ter que aumentar, que eu não vou guardar isso aqui de nenhum, né? A umami, né? O que quer dizer isso? Sabor evocado pelo ácido glutâmico, inastínico, sei lá, e guanilínico, que esquece o que é isso. Demonstrou-se que ele é necessário à produção do sabor, caracterizado de muitos alimentos. Embora muitos passem do glutamato, né, monossódico, como um composto que torna outros sabores mais fortes, galera, traduzindo isso, a Ajinomoto falou, a pesquisa atual apoia essa noção. O papel do MSG, né, que é isso que a gente está falando, para acentuar o sabor, parece ter a ver com sua ação ao combinar-se com odores sugeridos e não com sensações de paladar. Então, é o seguinte, galera, que existe uma certa confusão no seu sentido de olfato e paladar. Isso não é difícil explicar. Você já sentiu isso já, né? De repente, você entrar dentro da tua casa, está cheirando o bife e você vê o gosto do bife na sua boca. Você não está com o bife na boca, mas você sente o paladar do bife. Porque existe uma confusão entre os sentidos do paladar e do olfato. Existe uma confusão bastante clara, bastante evidente. Todo mundo já percebeu isso, né? E a razão disso, o que é? É que tanto o paladar quanto o olfato são 2 sentidos formados por células quimiorreceptoras. Então, é a presença de substâncias químicas nessas células receptoras especializadas é que fazem aquilo ser traduzido em paladar, se for no nervo do paladar, ou em sabor, né, se for do paladar, no caso do nervo do paladar, e se for olfato, cheiro, no nervo do olfato. Então, é sempre assim. O tipo de célula é mais ou menos parecido, tem um mecanismo mais ou menos parecido. Tanto do paladar quanto do olfato são células quimiorreceptoras, tá? E por isso que o teu cérebro, às vezes, confunde sensações de paladar e sensações de olfato. Fora isso, eles ainda descobriram esse quinto tipo de sensação, né, de princípio básico, que meio que mistura um pouco alguns outros.
Por isso, a maioria dos alimentos, né, industrializados, você pode olhar lá na sua composição, tem glutamato monossódico, que, aliás, galera, não deve ser ingerido, faz um mal do cacete, tá? É muito ruim para a saúde glutamato monossódico. A gente evita o máximo, na minha família, evita o máximo possível ingerir esse tipo de substâncias, tá bom? Que é o que tem no Ajinomoto. E qualquer realçador de sabor. O verdadeiro realçador de sabor chama saber cozinhar. Aí fala assim, por que perdemos o paladar quando estamos resfriados? Porque quando você está resfriado, você produz muito muco. E esse muco aqui atrapalha a sensação do olfato. E o olfato faz parte também do paladar, como eu acabei de falar para você. Fechou? Eles se confundem. Valeu? Ainda falando do paladar, né? Células receptoras e vias neurais. Isso aqui são as células receptoras que você tem. Isso aqui é o revestimento, né? E aqui as células responsáveis em perceber essas moléculas de sensação de gosto, né? De paladar. Falou? Como você está vendo aqui. A epiderme da língua e as células sensitivas. Fechou, galera? Aqui é a musculatura da língua, tá bom? Os botões gustativos dos mamíferos são estruturas pequenas, embora embutidas, principalmente dentro do epitélio da língua, né? Também são encontradas em alguns botões gustativos na região faringiana, mas bem pouquinho, galera, perto da língua é muito pouco, muito menos, e em outros locais, tais botões gustativos contêm de 50 a 150 células receptoras do paladar. Como você está vendo aqui, ó, dentro desse botão, você tem várias células gustativas. Aposto que você não sabia disso, galera. Olfato, aquele outro que você confunde, né? A organização anatômica do sentido do olfato, como é que acontece? Pelo menos 2 sistemas neurais distintos estão envolvidos com a percepção consciente de odor, que é o sistema olfativo e o sistema trigemal intranasal, que é uma segunda rede nervosa. Nada mais do que isso, não precisa guardar nome de nenhum desses aqui, tá? Mas só para você saber que é mais intricado, mais complexo do que pode parecer. Então, basicamente, né, vamos imaginar aqui que eu tenho aqui deixa eu ver, posso mostrar aqui para você, tá? Aqui, ó, no teto, tá vendo? No teto da sua cavidade nasal é onde ficam essas células que são células quimiosensíveis. Então, reparem que são células diferentes para pegar odores diferentes, porque elas vão ter que conjugar com moléculas que estão suspensas no ar também diferentes. Mas todas elas estão ligadas à inervação, né? E é essa inervação que vai ser responsável em levar esse estímulo ao seu cérebro, tá bom? É isso que vai acontecer. Não sei se vocês repararam aqui embaixo, a maneira como que as moléculas do ar, né, vão se ligando aos receptores e cada moléculazinha que se liga estimula ele um sabor, né? Eu tenho nessas células receptoras, eu tenho proteínas, né, responsáveis em acoplar essas moléculas no ar e receber o estímulo de como o odor funciona. Fechou? O olfato, obviamente, começa lá com o nariz, né, com a narina, com um par de narinas, cada uma delas especializada conforme o tipo de bicho, né, galera? Esse aqui de cachorro, esse aqui de porco, espero que você tenha conseguido perceber isso. Né? Ainda dentro do nosso sistema, eu vou ter a cavidade nasal, que fica logo após a entrada das narinas, lá dentro das narinas, você passa pelas narinas aqui, você vai chegar à cavidade nasal, né? Aqui num corte de um esqueleto de um canídeo, né? Você vê o grande espaço que você tem lá dentro,
que é onde fica a cavidade nasal, né? Formado pelas conchas tortuosas e pelos ossos turbinados, revestidos por epitélio, Cara, esquece. Guarda que você tem uma puta de uma camada aqui, uma camada não, de uma cavidade aqui dentro, que internamente também é revestida por células sensitivas, células olfativas, igual você está vendo aqui, tá bom? Tá? Então, não esquece que aqui dentro da câmara é onde que fica essas células responsáveis pelo olfato, tá? Fora isso, fora esse epitélio de sensação do olfato, que é o da aula de hoje, eu não posso esquecer que eu tenho epitélio respiratório, hein, galera? Não esquece que o ar está passando ali, então eu vou ter células ali de defesa que vão tentar filtrar o ar, que vão chegar até os pulmões, tá bom? Então, não é só tecido olfativo que eu tenho aqui, não. Eu tenho também tecido respiratório, como vocês estão vendo aqui, ó. Fechou? Beleza? Aqui, mais uma vez, a mesma história, né? Aqui, as estruturas receptoras, né? Sensíveis a determinados tipos de substâncias que estão suspensas no ar, elas captam isso daqui, encaixam nos seus receptores, geram um estímulo, esse estímulo vai ser levado até um nervo do olfato, e esse nervo do olfato vai encaminhar essa sensação para o cérebro, e lá o cérebro vai interpretar isso em um odor. Galera, é muito importante, galera, que você tenha a ideia de que sabor, vocês entendem o que eu vou falar, o sabor, a cor, o som, o paladar, né, o olfato, todos esses estímulos, na realidade, não é um estímulo só. Reparem, por exemplo, a cor. Você tem as 3 cores primárias e você tem todas as combinações de 1 bilhão de cores. O teu cérebro é capaz de perceber, né, essas combinações de cores e traduzir isso em uma cor só, que você consegue enxergar. A mesma coisa acontece, por exemplo, aqui com o sabor, com o olfato, aliás. Várias partículas odoríferas são liberadas no ar. O teu nariz vai pegar todas que ele conseguir. E o conjunto de todas elas, cada uma estimulando um determinado tipo de receptor, vai fazer com que isso seja interpretado no seu cérebro como um determinado cheiro específico. E é impressionante, vocês vão de convir comigo, é impressionante a nossa capacidade de memorização, de paladar, de olfato, maior do que a audição e muito maior do que de visão. É impressionante. Determinados cheiros, determinados sabores que você teve uma vez na sua vida, você não esquece nunca mais. E depois de anos e anos, você entra em contato com aquele sabor, você entra em contato com aquele olfato, com aquele odor, e você vai lembrar direitinho onde você estava, o que você estava fazendo, em que momento da sua vida você estava. É impressionante, galera. Bom, aqui a fisiologia, né? Como é que o muco ajuda. O muco, galera, ele está ali para proteger, tá? Está ali também para captar essas moléculas, está ali para limpar essas moléculas depois que elas já foram cheiradas, tá? E basicamente é essa a razão, sem falar na razão principal, que é tirar e bloquear a ação de bactérias, de fungos, essas coisas e tal, tá bom? Mas basicamente é isso. Bom, feito o jogo, galera. Igual nós tínhamos comentado com vocês, espero que vocês tenham curtido, né? A gente não poderia abordar como a gente faz, por exemplo, numa faculdade, né, numa medicina, mas eu poderia falar para vocês muito bem, muito fácil, galera, que cada um desses sentidos, audição, olfato, paladar, tal, cada um deles daria para nós fazermos 4, 5 aulas facinho, tá? Facinho, viu? Essa aula minha, por exemplo, quando eu falo dela na faculdade, ela é o quê? Quase 200 slides, 180 e poucos slides, galera.
E eu peguei alguns desses 180 e montei essa apresentação de você, só para você entender como é que funciona a anatomia e a fisiologia de cada um deles, desses sentidos, tá bom? Agora, de maneira mais aprofundada, aí nós teríamos que trabalhar cada um dos sistemas separado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, e é isso aí, galera. Valeu, moçada. Muito valeu, valeu, valeu. Obrigado a vocês e até mais. Em outro.